Em 2017, o Movimento Espírita Mundial celebra os 160 anos de O Livro dos Espíritos. Essa obra é considerada uma obra basilar da doutrina espírita e marca o nascimento do espiritismo, conforme ressalta Allan Kardec na introdução dessa obra. Nós temos então o lançamento do Livro dos Espíritos em 1857, juntamente com o fenômeno das mesas girantes, que chamaram a atenção para as comunicações mediúnicas. Allan Kardec acabou tomando conhecimento e convidado para participar, cético que era enquanto pesquisador, enquanto estudioso, ele foi participar de uma dessas reuniões e constatou que realmente tinha alguma coisa estranha ali, alguma coisa de mais sério além de um mero divertimento. Allan Kardec, professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, professor, pedagogo, tomou contato, teve informações sobre esses fenômenos e foi convidado a fazer estudos acerca do que estava acontecendo. Por volta de 1854, então, o professor Hippolyte começa a acompanhar esses estudos e, de forma metódica, começa a registrar essas comunicações. Isso gerou cerca de 50 cadernos de registros que depois foram organizados e vieram a compor a codificação da doutrina espírita, se concretizando com a publicação de O Livro dos Espíritos em 1857. Os fenômenos mediúnicos, eles não foram inaugurados pela doutrina espírita. Eles acontecem e estão presentes em relatos históricos desde a antiguidade. Na Bíblia nós encontramos informações sobre os hebreus que se comunicavam com os mortos. Existem relatos das pitonisas, sacerdotisas de Apolo, que na Grécia já faziam as previsões, as premonições. O Espiritismo ele veio organizar as informações, consolidar informações que os espíritos nos trouxeram ao longo de um período da codificação espírita. E é importante ressaltar o que Allan Kardec nos coloca também na introdução do Livro dos Espíritos, que a doutrina espírita é uma doutrina filosófica e, acima de tudo, é uma ciência. O que faz com que o nosso desempenho enquanto espíritas seja da mais profunda responsabilidade, uma vez que essa nossa fé tem que ser raciocinada, uma vez que todos os fenômenos devem ser comprovados. E essa foi a seriedade com que Allan Kardec e todos os médiuns envolvidos no processo da codificação tiveram, cuidado que eles tiveram para comprovar esses fenômenos. Na época da codificação, no momento das mesas girantes, esses processos, esses fenômenos, eles ocorriam nos salões na França, em toda a França. E eram muito populares e eram muito utilizados para a diversão das pessoas naquele momento. O fato deles haverem sido comprovados foi que levou à organização da doutrina. Foi o que trouxe a seriedade a todo o processo de codificação dessas informações. Allan Kardec foi responsável, então, por organizar a metodologia, todo o processo de comprovação dessas informações. A partir daí, então, tem-se todo um desdobramento desse trabalho de Allan Kardec, pseudônimo que o professor Hippolyte adotou para a publicação da obra, e todo um desdobramento em que passam a ser publicadas as demais obras, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. É importante nós lembrarmos que Jesus já nos havia prometido um Consolador,
Em João capítulo 14, versículos de 12 a 15, Jesus nos fala sobre o Consolador prometido. Ele nos fala que pedirá ao Pai que nos mande, nos envie o Consolador prometido que ficará conosco por toda a eternidade. A doutrina espírita tem esse caráter. Ela assume esse papel de Consolador prometido, uma vez que ela traz os ensinamentos de Jesus sob a ótica, sob a explicação, sob a orientação da espiritualidade que nos guia. Ela traz, portanto, todo o embasamento que Jesus nos trouxe há 2000 anos atrás e que naquele momento nós não estávamos preparados para compreender. É uma doutrina, portanto, de conteúdo de base filosófica, de base científica e também religiosa, que nos promove diariamente a reflexão acerca da conduta de Jesus, acerca de seus ensinamentos. Então a doutrina espírita, como sua proposta de renovação para a humanidade, ele vem exatamente ao encontro dessa nossa necessidade em busca da felicidade. O que é que ele propõe então? O conhecer-se a si mesmo, reanalisar a sua proposta de vida, analisar seus pensamentos, os sentimentos e a partir daí, condensando aí as informações que os espíritos nos trazem, elaborar uma nova proposta, uma nova diretriz, se pautando nessa busca da felicidade. Ela nos traz, portanto, a oportunidade de, por meio da análise dos ensinamentos de Jesus, por meio da compreensão dos seus ensinamentos, fazer com que nós avancemos em nosso processo evolutivo, em nossa caminhada rumo à felicidade prometida por Jesus, enquanto seres, espíritos eternos, que temos um início em comum e um ponto final, que nessa eternidade, de felicidade relativa, de perfeição relativa. Ela, portanto, ela nos convida em todos os momentos a refletirmos sobre a nossa conduta, a nos perguntarmos, nos questionarmos se nós estamos agindo de acordo com os ensinamentos de Jesus, de acordo com os preceitos morais desses ensinamentos, de acordo com a base maior do seu ensinamento e da lei maior de amor para com o nosso próximo, para com nós mesmos e, acima de tudo, para com Deus. Uma vez que ela se embasa no reconhecimento da existência de um Deus único, superior e absoluto em todos os seus atributos, ela se embasa na eternidade do Espírito, se embasa na pluralidade das vidas, na pluralidade dos mundos, e se embasa na comunicação com os espíritos. Ela nos permite, por meio desses elementos, desses princípios, direcionarmos, compreendermos da maneira que nos convém, de acordo com o nosso estágio evolutivo, compreendermos o código de conduta que Jesus veio nos trazer, o código de moral que ele veio nos ensinar há 2000 anos atrás e que naquele momento talvez nós não tivéssemos compreendido, talvez ainda hoje nós não consigamos compreender, mas enquanto Consolador prometido, enquanto essa doutrina consoladora, orientadora e esclarecedora, nós a teremos como ferramenta de evolução e de progresso espiritual para toda a humanidade. Então essa proposta do Espiritismo, ela vem satisfazer essa ansiedade, nos auxilia muito, inclusive, nas nossas questões diárias, quando pensamos nos seus postulados, nos princípios básicos, na consciência da divindade, na imortalidade da alma, na possibilidade de, mesmo cometendo erros, nós termos uma nova oportunidade, contando sempre com a bondade de Deus, para refazer, corrigirmos esses erros. E é essa a proposta da reencarnação, né? Uma oportunidade para correção, para nos melhorarmos. E aí, nós, através desse melhoramento, lenta e paulatinamente, conquistarmos o nosso objetivo maior, o nosso objetivo principal, aquele para o qual nós fomos criados, que é o atingimento da perfeição. E a perfeição, nós sabemos, ela não tem como acontecer de uma hora para outra, a natureza não dá saltos. Então, as informações que a doutrina espírita nos traz, ela faculta, ela facilita esse processo de aprendizagem, de tomada de consciência de si mesmo, tomada de consciência do próximo, aprendendo a respeitar, a amar com solidariedade,
com fraternidade, com sinceridade. E a partir daí, estabelecermos novas diretrizes para nós, para aqueles que conosco caminham nesta oportunidade reencarnatória e também para aqueles que nos assistem do plano espiritual. Então, são sempre oportunidades que Deus nos dá e esses conhecimentos vêm facilitar isso, não promovendo a angústia, a temeridade de acabar em nada ou de sermos condenados ao fogo do inferno eternamente por uma falta, um erro cometido. Afinal de contas, somos humanos, imperfeitos ainda, mas destinados à perfeição. E Deus, como um Pai de bondade e supremo em sua misericórdia, vai nos dar as oportunidades que nós necessitamos para o atingimento desse objetivo para o qual Ele nos criou. No entanto, não podemos ser conformistas também. Temos novas oportunidades. A oportunidade é a do momento. É quando Ele se apresenta e temos aí, rememorando os ensinamentos de Jesus, a oportunidade de vivenciar esses ensinos na vivência do amor ao próximo, do respeito, da solidariedade, da fraternidade.